Olá, Antônio. Tudo bem? Olha só, estou muito curiosa. Mas qual é o assunto mesmo da nossa prosa hoje? Olá! Hoje conversaremos sobre a administração colegiada jesuítica dos povoados missioneiros. O motivo da escolha do assunto é que a administração dos povoados guaranis jesuíticos vem recebendo, ao longo de diversos séculos, os mais diferentes tratamentos. Prevalece, entretanto, a ideia de que ela era obra dos cabildos indígenas, os quais sofriam a supervisão direta dos jesuítas. Ao lado desse lugar comum historiográfico, há uma certa formulação simplista, inerente a muitos dos textos que compõem a historiografia missioneira, de que tais povoados seguiriam um modelo fixo de administração religiosa e temporal. Entretanto, uma análise mais acurada, que tome a temporalidade longa da experiência missioneira, permite vislumbrar que houve um amadurecimento administrativo com o passar do tempo, seja através das negociações estabelecidas pelos missionários com as populações indígenas atendidas, com o entorno colonial e mesmo no interior da própria Companhia de Jesus e especialmente da província jesuítica do Paraguai. O intuito desse episódio é trazer um tema pouco trabalhado na história missioneira, que é o papel que as juntas tiveram na administração dos povoados de indígenas. E a fonte principal desse estudo é o Livro de Consultas do Superior Provincial da Província Jesuítica do Paraguai. Um material pouquíssimo utilizado nas pesquisas históricas. O quarto tomo de um conjunto maior que chegou até nós, cobrindo o lapso temporal entre 1731 e 1747. Seu original encontra-se no arquivo General de la Nación, em Buenos Aires. Mas Antônio, o que eram essas juntas? Juntas era o termo utilizado pelos jesuítas para nomear as reuniões consultivas que os provinciais realizavam com grupos de povoados missioneiros de uma determinada região, reunindo-os pelo critério de proximidade. Nela os assuntos eram geralmente pré-selecionados e, a partir das opiniões dos conselheiros locais, o superior tomava as decisões e as formatava através de ordens emitidas pelos memoriales. Participavam das juntas os padres curas dos povoados, acompanhando o padre provincial e o padre secretário da província, quem registrava as defesas feitas pelos conselheiros. Elas eram seguramente espaços de decisões colegiadas nos quais o padre provincial dividia com os demais missionários a responsabilidade das decisões, como adiante se verá. Não se tem notícia, entretanto, da participação dos cabildantes indígenas nessas assembleias. Ao longo do período estudado, foram realizadas 7 conjuntos de juntas nas frentes missionárias do Uruguai e do Paraná. Em 1731, 32, 1735, 1737, 1740, 1741, 42, 1744, 45 e 1747. Então, podemos conversar sobre os assuntos tratados nessas reuniões? Veja, como os dados que acessamos são inúmeros, apresentaremos aqui alguns assuntos tratados e as decisões tomadas. Então, começando pela primeira rodada, como é que funcionavam as juntas de 1731 e 1732?
Onde é que aconteceram? O que era debatido? O que era decidido? As juntas de 1731-32 foram as primeiras da nossa análise. Aconteceram em 6 meses, com reuniões em São Borja, São Lourenço, Concepción, Candelária e Santa Rosa. O padre provincial Jerônimo Herran visitava os povoados e, entre uma visita e outra, convocava as juntas. Os assuntos foram bem variados. Primeiro, tentaram pacificar os Genoa com os espanhóis, mas não tiveram sucesso. Depois, debateram sobre as missas pelos mortos, um tema recorrente. Uma decisão importante que tomaram foi a proibição da perpetuação dos mesmos indígenas nos cargos dos cabildos, limitando o cargo de corregedor a 5 anos. Também acharam um luxo os padres das missões usarem carruagens e determinaram moderação nos transportes, alinhada ao voto de pobreza. Por fim, ordenaram construir uma ponte de pedra no rio Igarupá, às custas de todos os povoados, e definiram que o sino do real fosse pago em prata, não em tecido. Interessante. E olha só, e nas juntas de 1735, com o padre Jaime Aguilar, quais foram esses destaques? Então, em 1735, as reuniões aconteceram em São Borja, São Lourenço, Concepción, Apóstoles, Candelária, São Inácio Mini e Santa Rosa, e trouxeram temas quentes. Um deles foi o crescimento da ação do que chamavam de feiticeiros, os xamãs, especialmente em São Lourenço. A decisão foi dura: pregar sobre o 5º mandamento, mas sem explicar o que era feitiço, para não despertar a curiosidade indígena. E os principais xamãs deveriam ser castigados e desterrados para o Paraguai ou para Buenos Aires. Outro ponto delicado foi sobre o trabalho nas estâncias. Como os indígenas, na percepção dos missionários, não cuidariam bem do gado, autorizaram contratar espanhóis ou mestiços assalariados para ajudar na administração das estâncias. Também decidiram que os meninos de 15 e 16 anos deveriam fazer suas próprias roças para se preparar para o casamento e assim garantir a conservação dos povoados. E houve um problema grave que tiveram de tratar. É que os tobatines haviam fugido de Santa Maria de Fé. A solução foi enviar padres em missão temporária para tentar convencê-los a voltar. Por fim, diante da pressão do governador de Buenos Aires, concordaram em enviar 3.000 indígenas guerreiros para ajudar na revolta dos comuneiros, mesmo contrariados. E em 1737, o que elas trouxeram de novo assim? As juntas de 1737 começaram em São Borja, passando por São Lourenço, Concepción, São Inácio Mini, Candelária e Santa Rosa. O grande problema era o gado. As facarias do mar e dos pinhais estavam destruídas. A saída foi autorizar a compra de vacas e definir preços. Novilhos a R$4 ou meio peso. Vacas de São Miguel a R$3 numa margem e 4 na outra. Na parte religiosa, inovou-se com a obrigatoriedade da novena de São Francisco Xavier e da oitava de Corpus, com procissão e missas. Outro assunto tratado foi sobre a falência do ofício de Buenos Aires, que era um posto comercial avançado que vendia os produtos missioneiros. A dívida seria rateada por número de famílias, não igualmente entre os povoados. E o padre provincial não desistiu da ideia de criar estâncias comuns para abastecer todos os povoados, mas a maioria resistia à ideia. Tô vendo que tinha também em 1740, Antônio.
houve algum avanço? Em 1740, as juntas aconteceram em São Lourenço, Apóstolos, Candelária e Santa Rosa. Dois assuntos se destacaram. Primeiro, o transporte de mercadorias pelos rios. Definiu-se que o frete de Aguapeí até Candelária seria de R$0,5 por arroba. Mas houve briga. O povoado de Concepción queria cobrar o uso do seu passo para atravessar gado, como vacas, especialmente. E a maioria disse que deveria ser livre. Segundo, um padre pediu ao provincial que escrevesse ao padre geral para revogar a ordem que tirava os meninos indígenas das casas dos missionários. Todos acharam justíssimo. E o provincial autorizou os padres a darem esmolas moderadas aos povoados mais necessitados. Sobre as famosas estâncias comuns, a maioria concordou que era preciso colocar 40.000 vacas separadas em Japeju e em São Miguel, com um padre ou irmão dedicado só a isso. Pois é, essa rodada de 1741, 42 parece que foi bem longa. Mas o que é mesmo que foi decidido? De fato, foi bastante longa. Começou em outubro de 1741, em Santa Rosa, passou por São Inácio Mini, Candelária, Santos Mártires, São Miguel, Japeju e terminou em fevereiro de 1742. Os debates mais quentes foram avarias no transporte fluvial. Decidiram que se a carga se perdesse, não se pagasse o frete. Sobre os cavalos dos indígenas, alguns queriam tirá-los para conter desordens, mas a maioria preferiu dar burros no lugar. O padre provincial insistiu em treinar 50 guerreiros por povoado no manejo de armas de fogo para se defender dos portugueses. E todos aprovaram, apesar das dificuldades. Definiram também a distribuição de milhares de vacas para vários povoados, para que formassem seus próprios rodeios. São Inácio Mini receberia 4.000, Loreto 4.000, São Carlos 5.000 e assim por diante. E proibiram que espanhóis entrassem nos povoados para vender animais. Eles deveriam parar a 2 léguas de distância. Então chegamos a 1744-45. O que é mesmo que mudou? Nessas juntas que aconteceram em Santo Tomé, São Miguel, Santos Mártires, São Inácio Mini, Candelária e Santa Rosa, o tom foi de ajuste fino. O padre provincial Bernardo Nussdorfer já encontrou a administração mais madura. E isso foi o que mudou, foi a grande diferença. Os padres disseram que não precisavam de novas regras espirituais, pois bastava cumprir as antigas. Um ponto importante: decidiram não forçar os indígenas a falar castelhano, contrariando uma cédula real de 1743. Preferiram esperar nova ordem do rei. Sobre os fugitivos indígenas dos povoados, propuseram pedir ajuda aos governadores para trazê-los de volta. Houve também decisões econômicas. O preço do tabaco caiu de 4 para 3 pesos por arroba e o dos burros de 4 para 2 pesos. E definiram que os cotiguaçus, as casas de recolhimento para viúvas e órfãs, deveriam ser restauradas. Por fim, começaram a discutir como pagar o novo tributo real de 1 peso por cada missioneiro adulto, num total de mais de 19.000 pesos. Sei. E para encerrar, Antônio, o que as juntas de 1747 trouxeram assim de diferente, hein? As últimas juntas do nosso estudo, em 1747, aconteceram em São Miguel, Santos Mártires, Candelária e Nossa Senhora de Fé. O grande tema discutido foi o tributo real. Como haviam 16.775 tributários, mas a cédula exigia o pagamento por 19.116,
a maioria decidiu que cada povoado pagasse um peso por tributário que realmente tinha, e o restante da diferença, 2.361 pesos, fosse rateado igualmente entre todos os povoados, grandes e pequenos. Outro assunto foi a defesa contra os abipones. Nos 4 povoados mais expostos, decidiram contratar um espanhol para comandar e animar os indígenas nos fortes. E para uma nova fundação entre os Itatimes, o próprio superior das missões ofereceu vinho e vestuário para os padres. E a manutenção sairia dos 4 povoados mais de baixo. O que fica evidente é que as juntas eram um espaço real de decisão colegiada, onde o provincial ouvia, debatia e, na maioria das vezes, acatava o parecer dos missionários. Não era uma imposição pura e simples. Sabe, Antônio, eu realmente não conhecia a função das juntas nas reduções jesuíticas Guarani. Muito interessante, muito relevante essa pesquisa. Exatamente assim. E isso é só o começo da análise. Até o próximo episódio. Água de VT. Obrigado.